Derrota acachapante para o Botafogo ontem, 4-0 no Engenhão. E uma derrota que expõe muita coisa. Um ataque ineficiente, uma defesa vulnerável e um meio de campo desorganizado que não produz para que a vitória aconteça. O trabalho não é bom no início de 2026, são 6 jogos, 2 vitórias e 4 derrotas. A gente vai falar tudo isso aqui nesse vídeo. No quadro, no dia seguinte às partidas do Cruzeiro, eu sempre faço essa análise aqui mais profunda, mais detalhada. No quadro, no dia seguinte. Fica comigo aqui até o final do vídeo. Já dá um joinha nesse vídeo. Você que é visitante aqui, se inscreva no canal. Você que gosta de conteúdo com mais opinião, com mais contexto, aqui é o seu lugar. E você que já é inscrito, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo assim que sair. Diariamente a gente está sempre postando vídeos aqui. Não perca nada. Então vamos ao conteúdo do vídeo, que é essa derrota ontem para o Botafogo, né? Uma derrota que o torcedor, assim, cara, se o torcedor já estava sem paciência, na verdade, assim que foi anunciado o Tite, o torcedor não comprou a ideia. Essa que é a verdade. O torcedor não gostou da vinda do Tite. Antes desse desempenho ruim aí, que são 6 jogos, 4 derrotas e 2 vitórias. O torcedor já não gostou. Ah, é o Tite. Antes. Não gostou. O torcedor não abraçou a causa. E quando o torcedor ele não abraça a causa, ele não apoia. Ele fica ali, irmão, assim, ó. Eu não te falei, eu não avisei, eu falei com vocês. E aí fica parecendo que a gente não entende a situação ou quer ficar puxando o saco. Não, cara. É apoiar, mesmo quando você não gosta. Você não tá vendo o que tá acontecendo, Renan? Então, trabalho não é bom. E não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Trabalho não é bom. Mas o torcedor, antes do trabalho, ele já não gostou da contratação do Tite. E isso mostra que o Tite não ia ter o tempo que um treinador normal teria, ou o tempo que ele gostaria de ter para organizar as coisas. Então, o Tite precisa ser mais urgente e fazer o básico para que esse trabalho flua. E esse trabalho só vai fluir se ele ir conquistando as vitórias. E aí ele vai e perde. Eu acho que a primeira coisa, cara, perdeu o clássico, tá? O clássico e a derrota de ontem para o Botafogo, eu acho que tem um peso muito grande. Porque primeiro que é brasileiro, segundo que é clássico, e são duas equipes da Série A. Então o torcedor já está sem paciência, né? O torcedor que não apoiou já está sem paciência. E em relação ao jogo de ontem, cara, sim, um jogo muito ruim, né? Um jogo que expõe todo mundo, não só o Tite, tá? O trabalho do Tite é ruim, mas não expõe só o trabalho do Tite, expõe o trabalho também dos jogadores, dos atletas. Porque os atletas também têm responsabilidade, tá, gente? Sabe por quê, gente? Quem entra em campo são os jogadores. Quem tem a bola no pé é os jogadores. Quem tem a decisão final, o arremate, vou dar assistência, eu vou arrematar, é o jogador. Quem tem o duelo defensivo, ofensivo no meio de campo, ali no debate das ideias dentro de campo, são os jogadores. Então, por mais que o treinador não esteja fazendo um bom trabalho, os jogadores, eles têm a oportunidade de corrigir isso dentro de campo e muitas vezes maquiar um trabalho ruim que vem sendo feito. Vocês acreditam nisso? Pode acreditar. Junta ali dois líderes do elenco, 2 líderes técnicos, 4 jogadores, reúne, cara, tá acontecendo isso, olha aqui pra você ver, ó, isso aqui não vai dar certo. Vamos fazer isso aqui, e vamos resolver esse problema, porque o jogo é um problema e os jogadores do Cruzeiro não estão tendo essa atitude de resolver as coisas dentro de campo. O Tite, beleza, trabalho é ruim? É. Não tá fazendo o básico, arroz com feijão? Não está fazendo. Ontem, por exemplo, eu acho que ele tentando lidar com o ego, não é informação, tá, gente? É uma opinião / percepção. É o que eu percebo. Ele tentando lidar com o ego dos seres humanos, porque isso é normal, ele tira o Christian. Por quê? O Christian tem menos grife. É mais fácil lidar com a insatisfação do Christian do que lidar com a insatisfação, por exemplo, do Lucas Silva. E ali ele faz o mais difícil. Tirou o Christian, prejudicou o time. O Christian é o jogador responsável pela transição rápida do Cruzeiro. A ideia de velocidade de transição rápida do Cruzeiro passa muito pelo Christian. O Christian, você vê que ele é inquieto, ele é muito rápido, ele é ágil, ele é 1, 2 toque na bola. O Christian não é aquele cara de conduzir a bola e ficar driblando 2, 3, não. Ele pega, é 1 na bola, é 2 na bola, muito rápido e sempre dando uma oportunidade de jogada pelo lado direito, muita velocidade. Aí ele vai lá e saca o Christian, porque no jogo do ego é mais fácil lidar com uma insatisfação do Christian, que não tem grife, do que lidar com a insatisfação do Lucas Romero. Tem mais grife, tem o apoio de você, torcedor, que se tirar o Lucas Silva vai ficar chateado. Vai, porque vocês torcem pra jogador. Não pode torcer pra jogador. Não pode. Você tem que torcer pra performance do time. E pra performance do time, o Tite tem que fazer o básico, que é tirar o Lucas Silva. E não é pessoal, é performance. E ali,
né? O Lucas Silva, o capitão do time. Como é que você tira o capitão? Tá lidando com o ego, né? A liderança do elenco. Então, eu acho que ele errou nesse aspecto aí. E aí, falando do jogo em si, cara, um primeiro tempo, tipo assim, não teve um domínio claro de nenhuma das equipes. O jogo tava ali, quem vai vencer? O Botafogo quer vencer? O Cruzeiro quer vencer? Tava solto. Mas o Cruzeiro nitidamente, defensivamente, muito desorganizado, tá? E o resultado mostra isso. O Fabrício Bruno não voltou em 2026, né? Tá muito inseguro, tá estranho. Não é o mesmo Fabrício Bruno de 2025. Aquela imposição, aquela confiança, o medo e o receio que ele causava nos adversários. O Fabrício Bruno não voltou pra 2026. Fagner, mal também, tá, gente? Mal. Inclusive, sobre o Fagner, cara, todo mundo, o Fagner tem que ser titular no lugar do William. Eu tenho a opinião que tem que ser o Cauã Moraes. Jovem, tem janela ainda pra melhorar, pra evoluir. Tem 19 anos, o treinador chega ali, fala, faz isso, isso, isso. Ele vai ouvir mais. Não tá formado ainda como atleta. Então, há essa janela pra melhorar, pra crescimento. Quer chegar numa seleção brasileira, quer ir pra Europa. Então, ele quer entregar. Então, cara, e tecnicamente é um bom jogador, tá? Eu gostaria de ver o Cauã Moraes como titular da lateral direita do Cruzeiro. O Jonathan Jesus é um jogador que tem um passe extraordinário. Ele tem uma velocidade para zagueiro muito boa. Mas no duelo, no chão e no alto, duelo defensivo, ele deixa muito a desejar. Então ele perde bolas aéreas muito bobas e principalmente no chão ele toma dribles assim desconcertantes, muito bobo. Então por isso que dá essa sensação de Jonathan Jesus. Pô, esse cara tem um potencial, é o passe dele. Tem um passe de quebrar a linha. Ele dá um passe, a bola já sai do pé dele e vai lá no meio de campo, com muita facilidade. O Jonathan Jesus, beleza. Mas no duelo, 1 contra 1, ele toma dribles de jogador infantil. Não tá pronto ainda o Jonathan Jesus para ser titular do Cruzeiro ao lado do Fabrício Bruno. Essa é a minha percepção. Kaique também não voltou para 2026. Não tá bem o Kaique. No clássico não foi bem. O gol do Bernard, inclusive, o Bernard se movimentou nas costas dele, o gol que o Dudu deu assistência. Ontem, cara, beleza, venceu alguns duelos, mas ofensivamente muito, muito pobre, tá? O Kaique. E defensivamente tá muito confuso, assim como o Fabrício Bruno. Não tá jogando igual jogava ano passado. Tem que voltar para 2026. O meio de campo do Cruzeiro muito desorganizado. Gerson, Matheus Pereira e Lucas Silva não encaixaram as ideias. Então o jogo não tá fluindo. Você vê que eles estão com muita dificuldade para criar jogada. Aí entra também a questão de se conhecer e de se adaptar, tá? Eu entendo essa parte. Mas não tá fluindo. Então o ataque tá ficando desabastecido. As beiradas, cara, o Wanderson, muito pobre de ideia, pouco acrescentou. E do lado direito tava um jogador errado. O Gerson não tem que jogar ali. Num time posicional, que é o jogador, ele já ocupa aquele espaço, o Gerson se torna presa fácil. Ele joga de costa. Aí você matou o Gerson. O Gerson tem que vir de trás com a bola dominada, olhando o campo e tomando as decisões. Ele e o Matheus Pereira. E ali ele vai organizando o time e chega, pisa na área, ajuda a finalizar, ajuda a construir. Às vezes cai pela esquerda, às vezes cai pela direita. Tem que ter essa liberdade pra ele. Não posicionar ele do lado direito e engessar ele, que você mata ele. Foi o que aconteceu. E no primeiro tempo, cara, o Cruzeiro só teve uma jogada. Bola nas costas do zagueiro do Botafogo pra velocidade do Canjói. Só isso. E ali o Cruzeiro fez um gol, mas foi anulado, bem anulado. Beleza, o Cruzeiro pobre de ofensividade, muito pobre, então pouca eficiência no ataque. O Cruzeiro teve 14 finalizações contra 11 do Botafogo, ineficientes, tá? Ineficientes. Aí volta o segundo tempo, inclusive até brinquei num vídeo, falei, ô Tite, faz o básico, coloca o Christian no lugar do Lucas Silva, posiciona o Christian lá na direita, tira o Wanderson e coloca o Arroio, mas faz isso no intervalo, já volta com o time assim, que aí o Cruzeiro tem uma possibilidade de vencer esse jogo. Ele não fez, mais uma vez, o Tite errando em não fazer o básico. Por que não faz o básico? Por causa do ego, de ter que lidar com o ego dos jogadores. E ali ele tá fazendo o mais difícil. E ele vai se prejudicar desse jeito. Ele vai olhar tanto o ego dos jogadores que ele vai se prejudicar, porque o torcedor não tem paciência e com razão. E com razão. Aí volta o segundo tempo, não faz as mexidas, Botafogo, primeiros minutos, 1-0. Aí a desorganização do primeiro tempo, cara, ela potencializou. Em mais alguns minutos, o Cruzeiro vai lá e sofre o segundo gol. Aí a vaca foi pro brejo. E aí dali em diante o Botafogo dominou o jogo. E aí, sobre a ineficiência do ataque, eu quero voltar um pouquinho antes. Tava 1-0 pro Botafogo, sai o Caio Jorge na cara do gol. Ele, o goleiro, em vez dele finalizar, ele vai lá e tenta tocar a bola pro Matheus Pereira. E toca errado.
Mais uma vez, falta de eficiência. Ele não foi eficiente para finalizar e não foi eficiente para tocar. E você não pode cometer esse tipo de erro no início da temporada em que, cara, não tá tudo certo. O trabalho do Tite é novo, a parte física ainda não tá ideal, o entrosamento não tá o ideal. Então, as poucas oportunidades você não pode perder. Fora no primeiro tempo que ele recebeu uma bola lá e ele não ajustou o corpo corretamente, chutou, o defensor conseguiu chegar. Não pode perder esse tipo de oportunidade. Então, o ataque ineficiente, a defesa perdendo todos os duelos e ali, meu amigo, 4-0. E o 4-0, cara, ele expõe todo mundo e é muito fácil comentar um 4-0. É muito fácil, cara. É muito fácil. 4-0, tomou 4 gols, defesa muito mal. 0 gols lá na frente. O ataque tá muito mal. Muito mal. E aí, passa pelo Tite, passa pelos atletas em campo, que não conseguem solucionar, passa pela defesa, passa pelo ataque. O Tite fez as 5 substituições e ele não conseguiu alterar o que estava de errado durante o jogo. Ele não conseguiu alterar. Volto a dizer, o Tite tem responsabilidade? Tem. O trabalho é ruim? É. Mas os jogadores também têm responsabilidade dentro de campo, cara. O Pedrinho fez tudo o que tinha que ser feito. Recusou proposta milionária pelo Caio Jorge. Renovou o contrato com o Caio Jorge. Renovou o contrato com o Matheus Pereira. Fez mais uma reforma na Toca da Raposa. Inaugurou um refeitório na Toca da Raposa. Irmão, parece um restaurante. É voo fretado nas viagens do Cruzeiro. O Cruzeiro tem tudo do bom e do melhor. Os jogadores precisam performar. O trabalho do Tite é ruim. Mas não podemos ficar só nessa desculpa que o trabalho do Tite é ruim. Os jogadores também estão fazendo um trabalho ruim. Não voltaram pra 2026. Eles não voltaram. O time do Leonardo Jardim também não voltou, não. Não é só o Leonardo Jardim que não está aqui. A performance dos jogadores, a atitude dos jogadores em campo também não voltaram. Nós precisamos daquela atitude, daquele comportamento de 2025. Cadê? Cadê aquela atitude? Leonardo Jardim falava um negócio que era interessante. Cara, se o jogador em campo não for responsável pelo seu duelo, em vencer o seu duelo, fica difícil, porque eu não entro em campo. O treinador não entra em campo, é responsabilidade do jogador. Se o lateral não marcar, irmão, não vencer o seu duelo, o atacante vai atingir a profundidade e vai cruzar a bola pra dentro da área. E ontem, de novo, nós sofremos um gol assim. O atacante do Botafogo atingiu a profundidade e tocou a bola pra dentro da área. Os jogadores têm que ser responsáveis pelo seu duelo. E eles têm que vencer o seu duelo. Isso é responsabilidade deles, tá na conta deles. Os jogadores em campo têm que ter inteligência o suficiente pra entender. Isso aqui não tá dando certo. Vou chamar os caras aqui e vamos resolver. O futebol é um jogo que precisa ser resolvido. Tem que ter atitude. Lembra? Atitude, atitude, atitude. Tem que ter atitude. E os caras estão vendo que as coisas não estão sendo bem feitas dentro de campo e eles não mudam. É uma inércia. Cruzeiro ontem, gente, tomou um gol e tava a ponto de fazer uma substituição. E os caras estão Gente, atitude! Atitude, jogadores! Tem que ter atitude. Então os jogadores não voltaram de 2025. Não voltaram. E precisam voltar. É uma derrota que expõe todo mundo, gente. Ninguém tá certo nisso aí, tá? Agora, o Pedrinho foi lá e fez um baita do investimento. Gastou o dinheiro. Fez tudo que todo mundo queria. Tá aí, gente. Vamos lá. Voo fretado. Alimentação, tudo bom e do melhor. Departamento médico. Fisiologia. Tá tudo aí. Agora vamos jogar. Atitude. Cadê? Cadê a atitude? 6 jogos, 2 vitórias e 4 derrotas. Péssimo trabalho em 2026. Tite. Já balança? Já balança. Pode cair em fevereiro? Pode. Pode cair em fevereiro. Pode. A torcida não gosta do trabalho do Tite. Só que tem que lembrar que os jogadores também têm responsabilidade. 4-0. Cara, tem que ter vergonha na cara. 4-0. O ataque ineficiente. A defesa perdendo todos os duelos. Cara, isso não é só o treinador. É os jogadores também. Tem que ter vergonha na cara. Porque se não tiver vergonha na cara, não vai ter mudança. Final de semana tem Betim. Aí vamos jogar lá em Betim. Estádiozinho acanhado, 5.000 pessoas. E aí, vamos ter atitude? Vai ter atitude? Ou vamos dar desculpa? O campo, nós não estamos acostumados com isso aqui, é desconfortável, né? E aí, cadê a atitude? Cadê a postura que tá faltando? Cruzeiro só vai mudar os rumos do que tá acontecendo se os jogadores em campo tiverem atitude. Se o Tite fora de campo fazer o que tem que ser feito, que é o básico. Tite, faz o básico, faz o arroz com feijão. Tite, o Leonardo Jardim fazia um negócio que era muito interessante. Ele fazia reuniões particulares com o jogador. E ali chama uma testemunha, traz vídeo, se municie de informação e mostra pro jogador, tá acontecendo isso aqui e eu não tô gostando e eu vou precisar fazer uma mudança. Chama o Pedrinho, cara, traz o Pedrinho pra reunião também, mas faz o que tem que ser feito, faz o básico, que é tirar o Lucas Silva, colocar o Gerson, porque ali o Gerson é um volante na hora de se defender e ele é um armador na hora que estiver atacando. E ele tem o espaço pra ele pensar o jogo junto com o Matheus Pereira e ver o jogo de frente. Deixa o Christian aberto pela direita, tira o Wanderson e coloca o Arroio. Faz o básico e tira o seu da reta. E ali é a atitude dos jogadores em campo.
É a atitude dos jogadores em campo. Agora, se você ficar cometendo esses erros básicos, ninguém vai cobrar os jogadores de primeira. Vai cobrar você. E você vai ser o primeiro a cair. Infelizmente não é o que eu quero, porque eu acho que atrapalha o trabalho, a sequência. Mudanças não são boas, vai migrando o trabalho, migra demais a temporada, uma temporada que vai ser muito difícil, calendário muito difícil, jogos encavalados, não vai ter tempo para intertemporada, só vai ter tempo para intertemporada lá no meio do ano, a Copa do Mundo. Ai, cara, que derrota, tá? Que derrota. Galera, eu vou ficar por aqui, tá? Que haja uma mudança para o próximo jogo. Você que não me segue nas redes sociais, Diego de Leon OFC e Conexão 31. Se inscreva no canal, dá moral pra nós e vamos pra cima, vamos recolher os cacos, porque domingo tem Betim Campeonato Mineiro e o Cruzeiro precisa vencer para se classificar, né? Se não vencer, não vai se classificar nem pras finais do Mineiro. Tamo junto, rapaziada.